Boa noite, mulheres. Tudo bem? Vamos entrando. Tô super nervosa porque eu não tô habituada a fazer live. A gente sempre faz o Reels, faz tudo programadinho, mas ao vivo é outra coisa, né? Então vocês me desculpem qualquer falha, né? Mas eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje porque já fazem quase 2 meses, mais ou menos, que eu montei a página e eu venho recebendo diversos depoimentos das mulheres que eu tô ajudando, que tá fazendo bem, que elas estão adorando as dicas. Então eu resolvi vir aqui compartilhar, né, com vocês a minha história com a fibro, né, que é uma história aí que vem de tempos, né? E aí a gente demora para entender o que é a fibro, né? Como ela reflete na nossa vida e até você se achar nela, né? Oi, Lavínia, nossa, quanta gente aqui, a Gisele, minha mãe tá aqui, Fabi, nossa, que legal, a Ju falou que ia estar aqui, que legal, meninas, muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Não vou enrolar muito, porque eu tenho muita coisa para falar, né? Então vou ser bem breve em relação às apresentações, né? E eu queria começar falando para vocês sobre a remissão, né? Já vou direto ao ponto. Por quê? Vocês vão falando aí para mim, meninas, antes de mais nada, que eu achei bem legal, de que cidade e estado que vocês estão falando. Porque eu vi que a internet, ela traz uma imensidão. Eu tô falando com pessoas até de fora do país, Portugal, mas a maioria aqui do Brasil, né? Então vocês falam aí pra mim da onde que vocês são, qual cidade, estado, né? Porque eu vejo que eu tô conseguindo ajudar gente do Brasil todo e isso me deixa com o coração muito cheio, tá bom? Mas vamos lá. Remissão. Quando a gente fala da remissão na fibromialgia, o que é remissão, né? Às vezes a gente fala remissão, mas a gente nem sabe, às vezes, o que significa remissão, né? A remissão, eu até coloquei aqui que eu fui procurar direitinho para não ter problemas, tá? Ela é um período em que a doença está sob controle, né? Então, a fibromialgia, ela não tem cura hoje, mas ela tem controle, né? E eu vivo hoje isso, né, com controle. Então tem dias que eu tô aqui com vocês, por exemplo, que eu não tô bem, né? Mas aí eu sigo várias estratégias e consigo me reerguer rapidamente. Mas ela tá aqui comigo. E eu não consigo me livrar dela tão rápido, né? Então, a remissão é um controle da doença, não a cura da mesma, tá? Então, achei importante trazer isso porque senão tem muita gente aí falando que eu tô falando que eu tô curada. Não, eu não estou curada. Eu não estou curada. Eu simplesmente consegui pegar essa doença e falar, eu mando na minha vida. Eu que vou dominar você, não você que vai me dominar, certo? E hoje eu convidei a Marisa Nascimento para fazer parte, né, da live aqui, porque ela faz muito tempo que ela me acompanha e vocês vão ver durante a história, né, que eu vou contar aqui, o porquê da Marisa. Tá? Deixa eu ver se eu acho ela aqui, gente, porque eu sou nova, como eu falei pra vocês, né? Então, deixa eu ver aqui. Ai, obrigado, Gi. Você que é maravilhosa, minha deusa, que me inspira todo dia, toda hora. Ai, boa Oi, noite, tudo Marisa. bom? Tudo Boa noite, jóia? Tabata, tudo bem? Tudo jóia. Mas você consegue afastar um pouquinho o seu computador? Que eu acho que tá cortando a sua imagem. Vou me organizar aqui, que é a minha primeira vez também. Ah, Vamos então lá, tamo melhorou? junto, meninas. Vocês desculpem as falhas aí. Acho Ai, que ai. assim tá melhor, né?
Acho que melhorou um pouquinho. É isso aí. Tá. Então, a Marisa Nascimento, para quem não a conhece, ela é uma psicoterapeuta, né? E, como eu falei, com o passar da história que vocês vão entender porque eu a chamei nessa live, né? Mas muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui na live comigo, né? Compartilhando essa história com as minhas amigas que estão aqui presente, né? Gente aqui do Brasil todo nos vendo, né? E cada vez mais esse é o foco realmente de ajudar mais pessoas a chegar nessa remissão, nesse controle e não deixar essa doença tomar conta da vida delas, né? Elas que vão tomar conta da vida delas. Tá bom? Muito Eu que obrigada, agradeço né? esse convite. Obrigada. Regina. Antes de contar da minha jornada, eu queria até compartilhar com vocês, meninas, sobre um grupo que eu e a Marisa montamos, né, Má? Que é de apoio, é um apoio, deixa eu até colocar aqui, é uma jornada, né, que a gente tem, que a gente está montando, né, para apoiar as mulheres que têm uma dificuldade emocional, né, porque principalmente na fibromialgia, né, mas acho que em toda a nossa vida, a gente precisa desse apoio, né? E a gente percebeu que todas as mulheres que chegavam até mim, elas estavam abaladas emocionalmente, né? Então, no conversar, no apoiar, eu senti que realmente todas estavam muito fragilizadas, porque todas têm muitas dores, né? Então, a gente acaba ficando meio frágil. E aí eu conversei com a Marisa, e aí ela teve a ideia de montar esse grupo, né, Má? Que depois eu vou deixar o link para vocês, inclusive, quem não está no grupo ainda, né? A gente vai falar mais para frente dele. Vou deixar depois da live lá o link para vocês entrarem, para que vocês recebam também esse apoio emocional diariamente, tá bom? É um trabalho que a gente está fazendo com muito carinho aí para vocês, tá? Gente, deixa eu olhar aqui meu roteiro, porque eu tô assim... eu até ia falar para você, você consegue falar um pouquinho sobre o grupo para as meninas que chegaram? Sim, claro. Então, eu sou terapeuta há mais de 25 anos, né? E nesse período, eu comecei a perceber, bom, meu público-alvo, né, digamos assim, o público maior é o feminino. E o que eu percebo é que nós, mulheres, eu me incluo porque eu também passo por todos esses percalços da vida, né? Também tenho aí as minhas dificuldades, mesmo sendo terapeuta, a gente não sabe tudo, não é nem por saber, a gente não tem controle de tudo. Então, é uma batalha diária mesmo, né? Então, assim, uma ajuda é sempre muito bem-vinda de todas as partes, né? Então, o que eu percebo? Nós temos muita dificuldade em cuidar da gente, né? Conciliar família, trabalho, alimentação. Então, muitas vezes a gente come errado, dorme mal, trabalha muito, e o estresse vai dominando, e a gente vai dizendo sim quando queria dizer não, e aí aquilo tudo vai somatizando, e o corpo vai sofrendo, e vem os sintomas, e coisas que a gente acaba até julgando que são coisas normais, né? Uma TPM, uma ansiedade, uma depressão, e não tem nada de normal nisso, né? Então, a gente precisa aprender a se cuidar, a se amar, a se gostar, a ter respeito por nós, porque a gente fica esperando que alguém faça isso por nós, né? Que o marido reconheça, que o filho, depois de adulto, valorize todo o seu sacrifício, e não é bem assim, né? Ou que no trabalho você também engole muitas coisas, isso tudo vai somatizando e a gente vai adoecendo. Então, aí eu comecei a gente acabou pegando muita amizade, né? A Tabata começou como minha cliente, mas hoje em dia ela é uma grande amiga. E aí, a gente conversando a respeito de todas as vitórias que ela conquistou até agora, e tivemos essa ideia de montar o grupo para ajudar outras mulheres a também se olharem mais, né? Se cuidarem melhor. Então, o objetivo do grupo é esse, né? Ah, legal.
Legal. Meninas, depois eu deixo o link lá para vocês, que eu tô super nervosa, hein? Eu não sou de ficar nervosa, mas eu tô. Eu tô também. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos lá. A gente tem aí algumas meninas aí. Meninas, eu vou começar contando, né? Bem do início, realmente, para vocês verem como que é uma trajetória que ela é longa, né? Algumas já se encontraram aí, mas outras ainda estão meio perdidas nesse percurso, né? E quanto mais eu converso com vocês, mais eu tenho certeza que eu precisava compartilhar desse período até a remissão com vocês, tá bom? Eu comecei com alguns sintomas, né, que eu não sabia, na verdade, lá pro meados de 2016, tá? Eu era gerente geral de uma fábrica, eu estava super sobrecarregada, fazia de tudo, eu era aquele literalmente pau para toda obra, todo mundo me procurava e eu também fazia isso comigo, porque eu me deixava à disposição para tudo, né? É um perfil meu, né, de querer ajudar. Vocês já viram aqui, né, que eu sempre estou respondendo, sempre estou ajudando e eu gosto, eu tenho prazer em fazer isso. Mas eu também tenho que saber o meu limite. E na época eu não sabia, né? Então eu sempre dava muito de mim, além do que eu podia. E com isso e com o tempo eu fui ficando sobrecarregada. Eu abraçava tudo que vinha na minha frente. E aí essa sobrecarga foi me esgotando, né? Isso lá no meados de 2016. Não sei se a Má, ela tem alguma visão em relação a esse perfil da mulher que quer abraçar tudo. Então, quando a gente começa a mandar mensagens contraditórias, né, opostas para o nosso corpo, a gente quer fazer tudo, até para ser a boazinha, para ganhar reconhecimentos, né, e ser aceita, né? Na verdade, a gente começa a querer ser mais valorizada, né? Então, um reconhecimento no trabalho, um reconhecimento familiar, tudo. A gente acaba mandando muitas mensagens opostas para o nosso corpo, né? Então, assim, eu quero dar conta de tudo, eu faço tudo, eu me sobrecarrego, mas isso é inconsciente, né? Porque você centraliza tudo, ninguém sabe fazer, só você, né? Isso é um perfil também muito de mãe, dona de casa, né? Não vai na cozinha porque você vai se queimar, mãe falando para o filho, deixa que eu faço, não delega nada, no trabalho acaba repetindo esse padrão, só que ao mesmo tempo ela quer ser valorizada, ela quer ser cuidada, ela quer ser reconhecida, né? E só que ela não se reconhece, não dá isso que falta. E aí essa mensagem contrária, né? Eu quero uma coisa e faço outra, o corpo começa a se contrair cada vez mais e vai somatizando, né? E muitas vezes a gente fica, muitas vezes não, na maioria das vezes, né? A gente fica frustrada, irritada, deprimida, porque achamos que isso tudo tem que vir de alguém, né? Que alguém tem que vir trazendo esse reconhecimento, esse cuidado, e não é. Somos nós que temos que fazer isso, né? Exatamente. Então, mas isso não é assim tão fácil, né? É fácil, racionalizar a respeito é fácil, mas botar isso na prática já não é assim tão fácil. Então, por isso, em grupo, um conjunto ali com mensagens diárias, futuramente a gente vai ter aí algumas vivências, isso tudo vai auxiliando, né? A gente poder né? Vai fortalecendo. desenvolvendo esse lado. Então, e aí o que aconteceu? Eu com esse meu perfil, né, de querer fazer tudo, né, e além de tudo ainda com 2 filhas, casa, estudando, porque eu sempre estudei muito, né, então eu queria dar conta de tudo, né, e eu já fazia mais de 10 anos que eu estava nesse ritmo louco de trabalhar, estudar, cuidar de filho, marido. Muitas das vezes eu ficava até tarde no serviço. E aí o que aconteceu? Começou
a dar algumas dores, né? Então, era dor no ciático, era dor na lombar, na nuca, e aí veio as crises de enxaqueca e eu comecei aquela corrida de profissional em profissional. Então, era massagista, era quiroprata, era fisioterapeuta, paguei horrores com fisioterapeuta, osteopatia. Olha, de verdade, eu ganhava muito bem mesmo, mas metade do meu salário ia só com profissionais fazendo massagem, tentando aliviar as dores do estresse que eu vivia naquele momento. Então, assim, foi terrível. E é nessa procura insana que eu vivia, eu conheci a Marisa, né? E eu cheguei um dia lá no consultório dela e falei para ela, falei, olha, eu tô assim com muita dor nas costas. Lembra, Má, que eu chegava assim acabada de dor nas costas, na nuca, minha cabeça latejava, eu não conseguia abrir os olhos, né? Chegava chorando muitas vezes lá. E aí eu conheci ela e ela começou um trabalho de acupuntura primeiro, porque ela não conseguia nem conversar comigo, eu não queria nem ouvir, porque tava assim, eu não conseguia nem pensar de tantas dores. E aí ela começou um trabalho de acupuntura primeiro, fez o reiki, que eu nunca tinha ouvido falar, e aqui, esse tal de reiki, meu Deus do céu! Ele é maravilhoso, eu amo de paixão, não largo ela nunca mais por causa desse reiki, porque ele sobe a sua energia de uma forma, né, inexplicável, só quem vive mesmo para saber, né? E os florais também, né, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. E eu ia lá, fazia esse trabalho. O que eu fazia? Eu me sabotava, porque eu ia lá, ela me deixava bem e eu voltava para o meu serviço e me sobrecarregava de novo, voltava na Marisa de novo. Marisa, tô ruim de novo. E eu fiquei nesse ritmo louco de ir e vir na Marisa por muito tempo, né? Porque ela já vinha falando para mim, né, com o passar do tempo, sobre o meu comportamento de sobrecarregar. Ela já vinha falando para mim sobre a minha alimentação, que eu falo aqui tanto hoje, mas ela já vinha falando. E só que a gente não ouve, gente. A gente não ouve. Essa é a realidade. Nós não ouvimos nada, nada, nada que as pessoas falam enquanto a gente não consegue se enxergar primeiro. Né? A gente quer o quê? A gente quer tirar dor. Então, eu não ouvia. Né? Eu só culpava meu chefe, porque ele era o culpado de eu estar daquele jeito. Eu nunca pensei que a culpa também era minha. Era dele, obviamente, mas era minha também, porque eu me permiti que aquilo acontecesse comigo. Eu deixei que isso acontecesse comigo, porque ele foi entrando, né? E aí a Marisa, com todo o conhecimento que ela tem aí de... Quantos anos, Max, você faz Há esse mais de trabalho? 25 anos, Deus. né? Eu comecei com a medicina chinesa e fui associando as terapias e tem bastante experiência, bastante atendimentos aí. E aí ela pegou com esse olhar que ela tem bem amplo, né, do estudo que ela tem, da ciência que ela tem, ela falou, Tabata, você precisa mais do que só o reiki, o floral e a acupuntura para o tirar a dor. Você precisa de um acompanhamento, você precisa de uma terapia. Né? E ela enxergou, e eu não enxergava, porque para mim estava tudo bem, eu sou enérgica, então eu ia trabalhar, eu voltava, eu fazia, explodia e tá tudo certo. Eu não me enxergava que eu precisava de uma terapia. Imagina, terapia, né? A gente tem até um pouco de preconceito sobre isso, né? E eu falava, não. Só que daí teve um dia que eu cheguei lá e eu falei, Má, eu preciso de você. Eu tô péssima, vamos começar esse negócio. Aperta meus parafusos aí, pelo amor de Deus. Porque eu tô péssima, não tô aguentando, não tô conseguindo mais. Eu venho aqui, você melhora, você mexe meus parafusos, fica tudo bonitinho. Aí eu vou embora e fico tudo ruim de novo. Aí eu volto aqui, você arruma de novo e eu fico nessa. Eu falei, não, vamos fazer um trabalho mais completo então, porque eu quero ficar bem. Né? Não adianta eu ficar fazendo só remediando, né? Então, se eu tenho que
ir mais a fundo, então vamos mais a fundo aí para ver o que a gente pode fazer. E aí ela começou a fazer esse trabalho comigo. E aí, entre indas e vindas, né, da Marisa, porque realmente a gente se sabota a todo momento. Quando foi em 2018, eu estava literalmente entregue à depressão. Literalmente. Só que a minha depressão, tem gente que fica de cama. A minha depressão é de raiva. Todo mundo que falava comigo, eu queria matar. Eu queria... Nada estava bom, comida não estava boa, as pessoas que estavam em volta não estavam bom. Tava tudo muito difícil, tudo era muito sacrificante, tudo que eu ia fazer era pesado, né? E aí em 2018 eu já não estava mais suportando o meu serviço também. E aí literalmente eu joguei tudo pro ar. Tudo. Larguei mão, pedi as contas de um emprego que eu já estava há 13 anos, eu já era gerente geral da empresa, mas eu não estava aguentando mais aquilo lá, eu não era reconhecida, né? Que era o que a gente procura, reconhecimento a todo momento. Eu me sentia, assim, largada, jogada, né? Eu fico até emocionada de falar. E aí eu falei, não, chega, eu quero outra coisa para minha vida, sabe? Larguei. Eu brigava comigo mesmo, né? Porque já fazia muito tempo que eu tava desse jeito e eu ficava brigando comigo mesmo. E aí eu resolvi sair e comecei uma maratona de falar, não, eu vou descobrir o que eu tenho. Agora eu tenho tempo. Antes eu não tinha tempo. Agora eu tenho tempo. Pronto. E aí eu comecei a a fazer os exames, né? A Marisa sempre me falou que eu tinha, sempre, mas a gente não ouve, a gente não ouve. E aí eu comecei a mudar um pouquinho minha alimentação, que é o que eu sempre falo para vocês aqui. Comecei bem pouquinho, viu, gente? Bem pouquinho mesmo. Aí eu comecei a mudar um pouquinho e deixa eu pensar que em 2018, né, que eu saí, eu montei uma loja em 2018, porque daí eu saí do emprego, fiquei um tempo fora e montei uma loja. E uma loja de roupas femininas, inclusive, que eu adoro. Só que, gente, eu estava dominada pela doença. A doença dominava a minha vida. Eu não conseguia colocar uma peça de roupa no cabide sem sentir dor. Imagina que situação. A minha sócia maravilhosa, que é a Fran, minha amiga de coração, nem sei se ela tá aqui, mas um beijão para você, Fran. Ela aguentou muito comigo. Muito. Foram 2 anos de loja e a gente ficava ali, eu falava, Fran, monta essa arara, Fran, vamos fazer isso, Fran, vamos fazer aquilo. Mas se não fosse ela ali, já tinha desmoronado há muito tempo. Por quê? Porque a doença estava ali e eu não aceitava a doença, gente. Eu não aceitava a doença. Então, quando a gente não aceita a doença, a gente não cuida da doença. Eu cuidava mais ou menos. Mais ou menos. Eu ia para lá, ia para cá. E aí, quando foi num período, eu fui num reumatologista, que eu acho que muitas aí, não sei se vocês já foram em algum reumatologista, meninas, fala aí se vocês já foram reumatologista. E aí ele falou, Tabata, fez aquele teste dos toques, né, que a gente fala, dói aqui, dói aqui, dói aqui. E aí ele falou assim, Tabata, você tem fibromialgia. E a Marisa já tinha falado isso pra mim, mas eu nunca ouvi. Não, imagina, não tenho. Não tenho, deixa pra lá. E aí ele falou assim, você tem fibromialgia e eu vou te dar o quê? Um antidepressivo. Vamos lá. Eu falei, oba! Vou tomar um antidepressivo, porque, né? E vai ficar tudo bem, minha vida vai voltar ao normal, eu vou parar de ter dores, né? Feliz da vida, saí de lá, já fui, comprei os antidepressivos e comecei a tomar. Legal. Eu tomei por 7 meses. Nesses 7 meses foram 7 quilos a mais.
Foram 7 quilos a mais, não só pelos quilos, tá? Mas o meu intestino inflamou completamente. Eu cheguei a ficar uma semana sem evacuar. Eu me sentia horrorosa. Eu me olhava no espelho e falava, não me reconhecia. Eu não tinha forças, uma indisposição terrível. E aí, aonde que eu fui bater? Na Marisa de novo. Mas, pelo amor de Deus, minha vida tá um caos. Pelo amor de Deus, eu não me reconheço mais. Eu não tenho energia para fazer nada. Eu não consigo abrir a loja. Eu não consigo fazer nada. Aperta mais uns parafusos aí, né, Má? Aperta mais uns parafusos. Sei lá o que você faz. Manda reiki, manda energia. Conversa comigo, me põe no lugar, mulher, por favor, pelo amor de Deus. E aí ela começou de novo o trabalho dela, né? E ela pegou e falou, Tabata, você precisa mudar. Se você continuar nesse ritmo, você não vai chegar a um lugar nenhum. Você precisa mudar a sua vida, você precisa mudar a sua alimentação, você precisa mudar o seu estilo de vida. Acho que foi o momento mais difícil da minha vida, porque a Marisa é muito boazinha, viu, gente? Ela é, assim, sensata. Não tenho nem o que falar, porque, né, é uma profissional bem gabaritada. Só que naquele dia, acho que ela já não aguentava mais. Ela perguntava, você precisa mudar a sua vida. E eu, meu Deus, o que é isso? Ela me Isso deu que uma acontece, chamada. né? Uhum. Então, enquanto a gente não reconhece que tem um problema, a gente não muda. E a mudança, no caso, não é cuidar da doença, é cuidar da saúde. Porque aí a doença naturalmente vai ir para o lugar dela. Porque a doença, ela não é mal. Ela só vem trazer... A doença, na verdade, é só um mensageiro, né? A doença, ela salva a gente da loucura e da morte. Então, antes de morrer... Se a gente fica doente, a gente tem uma possibilidade de melhorar, de olhar para a saúde, de cuidar da saúde, né? E também nos salva de uma loucura, porque dependendo da situação, se você não adoece, você morre atropelado, fazendo alguma coisa que não deve, né? Então, assim, a doença, ela não é a causa, digamos, o ruim. Ela é só um mensageiro de uma mensagem que o seu corpo está precisando. Ele fica te mandando de todas as formas. Como hoje em dia tem o WhatsApp, manda um WhatsApp, manda um e-mail, manda um telegrama, manda de tudo que é jeito. E a gente não olha, né? Então, muitas vezes tem que ir para num estado, assim, muito crítico, acentuado, porque a dor, ela é muito limitante, seja ela qual for, da fibromialgia, uma dor física, uma dor na coluna, uma enxaqueca, ou qualquer lugar. A dor é limitante, né? E quando a gente se limita, o grande equívoco é que a gente quer se livrar da dor, né? E hoje, o que eu trabalho muito é, vamos olhar para essa dor e conversar com ela, perguntar o que ela trouxe para você, o que ela tem de mensagem para te contar, né? E é muito difícil, a maioria das pessoas quer simplesmente tomar um comprimido e esquecer que dói. Só que se o padrão não muda, a dor continua, né? E pode até mudar. A dor pode mudar de lugar, né? No seu caso, você começou lá atrás, você não começou com dor no corpo todo. Não. Você tinha uma tensão muito grande, mas você não deu olhar para a tensão, né? Dor no pescoço, dor nos ombros. Se lá atrás, quando acendeu primeiro a luzinha do seu painel, né? Você fala, opa, peraí que eu tenho que ir para revisão, igual a gente faz com o nosso carro, né? Aí não teria chego, talvez, no extremo, mas como a gente vai ignorando, toma um comprimido e continua do mesmo jeito. Não para perguntar, o que eu comi? Será que eu dormi bem? Será que eu me alimentei o suficiente? Será que comi demais? Tem tudo isso, né? Que pode estar causando ali uma dor de cabeça. Será que eu estou nervosa? Quantos sims eu disse querendo falar não, né? Porque cada sim que você fala para o outro, você está falando... Quando você está sendo contrariado, você está falando um não para você. E a conta chega disso tudo. Um dia a conta chega.
Exatamente. E chega mesmo, né? Se a gente não sabe ouvir a nós mesmos, como que a gente vai ouvir o outro? Como a gente vai ajudar o outro, né? A minha mãe que tá aí na live, ela, né, tá aí a prova viva disso. Fala, mãe, você é meu alicerce, eu preciso de você bem. Porque se o alicerce, hoje eu sou o alicerce da minha família, mas eu sempre falei isso para minha mãe. Eu falei, eu preciso de você bem, mãe, porque você estando bem, eu tô bem, né? Se Sim, nós, como alicerce, não estamos bem, como a gente vai ajudar o próximo? Como a gente vai ajudar os filhos? Como a gente vai ajudar o marido? É impossível, né? Não tem como, impossível. né, a gente Uhum. ajudar. E aí, voltando um pouquinho na minha história, quando a Marisa deu um chacoalhão em mim, que ela falou, você tem que mudar a sua vida, você tem que mudar. Acendeu uma luz realmente na minha cabeça. Realmente eu falei, gente, fez um plim realmente, sabe? Eu peguei e falei, gente, eu venho aqui. A Marisa vai, aperta todos os meus parafusos, deixa eu novinha. Gente, era incrível. Era incrível. A gente agora mora numa cidade diferente, né, Má? Mas quando a gente morava na mesma cidade, eu chegava lá e tava assim, acabada. Na hora que eu saía, parecia que eu não tinha nada. Era incrível o poder das mãos dessa mulher com acupuntura, reiki e mais um monte, e da terapia que me ajudou muito, né? E aí, gente, o que aconteceu? Eu falei, gente, eu preciso mudar, né? E aí eu falei, de um dia, eu não recomendo fazer o que eu vou falar agora. Não recomendo, tá? O que eu fiz, eu não recomendo para ninguém. Tem que ser uma coisa mais controlada, mas eu, no meu desespero, que eu estava, que eu não conseguia nem ir no banheiro direito. Aí a Marisa ia lá fazer acupuntura, fazia eu ir no banheiro. Ela apertava lá um ponto lá do meu intestino, eu saía, falava, ai, você precisa do banheiro, tchau, sai correndo. Quantas vezes? Meu Deus do céu, que vergonha. Mas era verdade, é a pura realidade, gente, é a pura realidade. E aí, o que aconteceu? Eu falei, meu Deus, realmente, que coisa, como eu não pensei nunca nisso? Mesmo, né, tendo gente me falando, mesmo tendo orientação profissional, eu não aceitava que eu precisava realmente aceitar aquela nova condição e mudar o meu estilo de vida. Foi aí que eu falei, chega, eu não vou mais tomar os antidepressivos, que foi uma coisa errada que eu fiz, mas eu fiz. Então, eu tô contando a minha história é real. Era acho que dia 14 de dezembro, mais ou menos, uns 10 dias antes do Natal de 2021. Eu falei assim, chega, não vou tomar mais remédio. Revoltei com os antidepressivos, larguei tudo. 3 dias depois, eu tava na Marisa, que meu marido teve que me levar, que a gente morava no mesmo condomínio, né? Então eu ia de a pé, mas eu não conseguia chegar na Marisa, não conseguia ir andando, porque como eu larguei os antidepressivos sem acompanhamento médico, que eu fiz errado, me deu o efeito rebote. E aí me deu uma crise de enxaqueca insuportável e deu uma labirintite que eu Labirintite. nunca tinha tido. Você lembra? Meu Deus do céu, gente do céu. Horrível. Eu não conseguia parar em pé. Então, assim, não recomendo para ninguém fazer isso, tá? Mas daí, com todo o cuidado, com todo, né, a Marisa já conhecendo o meu estado, fazendo todo o acompanhamento, ela fez acupuntura, tudo direitinho, fez todo um tratamento, né? Passou, acho que uns 10 dias, eu não fui melhorando aos poucos, porque acho que é o período também que a labirintite vai deixando o seu corpo, e aí a alimentação mudei completamente e tudo mais. Quando foi um pouquinho depois do Natal que eu dei uma melhorada, mas não 100%. Aí eu já tinha largado os antidepressivos, já tinha feito a caca mesmo. Eu falei, não vou voltar, né, Má? Aí ela falou, bom, como você já largou, não volta. E vamos tentar mudar essa alimentação, que ela é maravilhosa, já vive uma vida super natural, natureba, literalmente. Você é até vegana, né, Má? Eu não cheguei nesse nível É, ainda. Você é vegana, né? hoje sim. Então, eu não consegui ainda, né? Nem sei se eu vou conseguir, né? Mas, enfim, já melhorei, acho que 90% da minha alimentação. E aí, o que aconteceu? Eu falei, comecei a correr atrás de nutricionistas.
Bom, vou resolver agora a parte alimentar que a Marisa sempre falou na minha vida, né, Mar? Vamos lá. Aí fui num nutricionista, paguei R$ 1.000 numa consulta, gente, na época que eu estava desesperada. Parcelei em 3 vezes de R$ 333. Fui no nutricionista porque ele falava que cuidava lá XYZ, que ele era o cara. Passou lá alguns suplementos para mim, que naquele momento é o que eu tinha. Comecei a cuidar com suplementos. Fiz uma... Como o meu intestino não funcionava, zero, por causa dos antidepressivos. Já nunca funcionou direito. Depois dos antidepressivos, então piorou. Ele me passou uma receita de Food Maps, lembrei o nome da, da dieta, que eu tinha que fazer Food Maps. Fiquei um mês comendo batata, porque a batata, ela não dá gases, enfim. Não funcionou nada, gente, não funcionou nada. E eu ficava aqui com aquela dieta, não sabia o que comia. Eu não sei se vocês passam por isso aí, quem não tem ainda um acompanhamento nutricional funcional voltado para fibromialgia, mas eu passei por isso. Eu tinha dia que eu não queria comer, porque eu tinha medo de comer, porque eu sabia que se eu comesse aquilo ali, ia me fazer mal. Porque tudo que eu comia me dava gases, tudo que eu comia prendia meu intestino ou soltava demais também. Tem isso. Teve uma época que começou a soltar, tudo que eu comia soltava. E aí nada ficava, o estômago dá vazia, tudo que eu comia dá vazia, né? Aí no meu trabalho, aí nesse meio período, eu comecei a trabalhar também fora, né? Trabalhava meio fora, meio home office e ia para o serviço de vez em quando. O pessoal falava assim, tá, mas você vai comer só isso? Eu colocava ali um filezinho de frango, alface e só. Eu falei, mas é o que eu sei que eu vou comer e não vai me fazer mal. Olha que situação. Eu cheguei a não saber o que comer de tanto que o alimento me fazia mal, porque eu não sabia o que comer. Até que eu fiquei, acho que passou, acho que de janeiro, fiquei de janeiro a junho com essa alimentação meia desregular, tomando uma suplementação mais ou menos que aquele médico que eu paguei lá R$ 1.000 me passou, né? E não estava certo, óbvio. Falei, meu Deus do céu, eu vou viver assim até quando? Eu não sabia mais o que fazer, né? E aí foi quando eu encontrei a Isa Vanelli, que eu sempre falo aqui, a nutricionista Isa Vanelli, que cuida da mãe dela, né? E por isso ela criou, né, um guia alimentar, porque a gente fica perdido realmente na alimentação. E aí só complementou tudo que eu já tinha aprendido até aqui, né? Porque a Isa, eu até deixo disponível aqui para vocês, quem não conhece ainda, né? Eu tô até com ele aqui, ó. Ele é um guia alimentar voltado para pessoas que tenham fibromialgia. Ele fica comigo hoje, eu imprimi ele, né? Porque hoje, qualquer dúvida que eu tenho, eu acesso a ele, porque a gente esquece, infelizmente, das coisas também, né? Como fazer uma receita e tudo mais. Então, eu conversei com a Isa e trouxe até o guia alimentar para minha página, porque é o que eu vivo. Então, não tem como eu não trazer para minha página. E aí, eu juntei tudo. Eu juntei todo o aceitar a doença, porque acho que foi cuidar da fibromialgia, no meu ponto de vista, da Tabata, que é a fibromialgica, aí a Marisa vai me corrigir se eu estiver errada. No meu ponto de vista, o mais difícil de tudo não é mudar a alimentação. Não é você ter que bater um ovinho com a farinha de aveia, colocar uma banana e fazer seu café da manhã. Ou fazer o café da tarde, ou fazer o almoço, ou fazer a janta, ou ter uma vida social, porque a vida social também afeta muito, né? Não sei vocês aí, meninas, mas no começo eu me revoltava. Eu falei, eu vou comer qualquer coisa mesmo. Porque eu vou deixar de ter minha vida pessoal, minha vida social, vou deixar de ver meus amigos? Não vou! Quem vai mandar na minha vida sou eu. Eu vou cuidar do jeito que eu quiser. E aí eu me lascava, ficava uma semana de cama. Literalmente, com dores. Porque daí a dor ficava generalizada. Enfim.
E aí, e aí eu ligava pra Marisa, falava, Marisa, pelo amor de Deus, mulher, manda um reiki pra mim, que eu tô morrendo aqui na cama, que eu fiz tudo errado. E ela puxava a minha orelha, e falava, vamos meditar, e vamos lá, vamos ajudar. Então, assim, gente, a mensagem que eu tenho para passar para vocês hoje é essa. A alimentação é muito importante. Tanto que eu trago aqui na página receitas, eu trago o guia, que é o guia que é muito importante. Vou deixar aqui o link para vocês também, se vocês quiserem adquirir. Que inclusive eu acabei de criar ontem eu criei o grupo para quem adquiriu o book, para quem adquiriu o e-book aqui, que eu sei que a gente se sabota, né? Então, para quem adquiriu o e-book, eu fiz um grupo para poder acompanhar, ajudar, tirar dúvidas realmente, para fazer valer o investimento que vocês fizerem, né? Para vocês realmente viverem esse guia. Mas antes de viver o guia, não basta só viver o guia. Você tem que reconhecer a sua doença, a sua limitação. Eu vivo postando aqui, ontem que eu fui no mercado, eu estava limitada. Eu falei, gente, eu vou ter que dar meus 15 minutos. E pronto, acabou. Guardei lá as coisas que eu tinha comprado de geladeira. Beleza, eu reconheci a minha limitação. E depois eu fui e fiz tudo que eu tinha que fazer, fiz o jantar, e, né, que vocês viram aí que eu postei. Mas é saber reconhecer a doença, né? Eu acho que esse eu demorei desde 2016 até 2021 para aceitar e cuidar dela. Então, eu entendo quando vocês falam que vocês estão com dores, que vocês querem mudar, que vocês querem... me passa aí a alimentação que você faz, me passa aí o suplemento que você usa. Eu passo, gente, não tem problema nenhum. Mas antes disso, vocês têm que aceitar o que a doença trouxe para vocês de novidade na vida de vocês. A Marisa falava isso, eu queria matar ela quando ela falava. Eu queria esganar ela, de verdade. Eu falava, gente... Ela falava assim... o que essa doença... que o jeitinho dela mais calminho, né? Ela falava assim... O que essa doença trouxe para você? Você tem que ouvir. Eu não sei, Marisa, o que essa doença trouxe para mim. Eu não sei. Trouxe dor. Eu não sabia. Não conseguia. Eu acho que é o momento mais difícil, não é, Má? Aceitar. Na verdade, não é simplesmente aceitar a doença, é aceitar os seus limites, né? Porque, assim, a doença, como eu já falei antes, é só um mensageiro, né? Porque se não fosse a fibromialgia, podia ser qualquer outra, né? Então, aceitar os seus limites, começar a olhar, porque tem pessoas que falam assim, mas eu sempre fiz isso, eu sempre comi pizza e nunca me fez mal. Não é que nunca fez mal, é que talvez lá atrás o seu metabolismo era outro, né? Ou você tinha sintomas e você nem se reparava porque não dava tempo. E hoje já foram tantos sintomas somatizou tanto que aí agravou, né? Então, são coisas que a gente precisa ficar atento. Quando eu falo muito isso, não só para a Tabata, mas para todas as pessoas que eu atendo, né? Então, a gente precisa amar a doença, não a doença em si, a dor. Gente, amar aquela dor. Não dá vontade de bater quando você ouve isso? Ai, gente. Então, mas, então, por exemplo, não, eu quero arrancar minha cabeça fora porque eu tô com dor de cabeça. Não, coitada da sua cabeça, ela só tá sendo, né, coitada, ela tá sofrendo também. Então, vamos amar essa cabeça, vamos amar essa dor, falar, tá bom, dor, vamos cuidar de você. Isso não quer dizer que você não vai tomar um remédio, que você não vai procurar ajuda. Tem que procurar ajuda, mas você tem que olhar para aquilo e falar, tá bom, o que eu não tô enxergando que essa dor tá presente na minha vida, né? Então, organizar a alimentação é muito importante, porque é uma forma de respeito, né? Respeito pelo seu veículo. Esse corpo é um veículo,
né? A maioria das pessoas tem uma facilidade muito grande em cuidar do carro, mas do corpo não. Não põe uma gasolina, não põe qualquer gasolina no carro, porque vai entupir os bicos, vai ter um monte de problema. Eu nem sei quais são os problemas que sei, mas sei que dá problema. Mas come qualquer porcaria, né? Come aí um lanche, um fast food, come um salgadinho, toma refrigerante, um monte de coisas, ou bebida alcoólica, tudo isso tudo é veneno para o seu corpo. Mas é difícil de aceitar, né? É difícil de aceitar. Então, é porque a gente também foi condicionado a isso. Parece que isso é comum, é normal, todo mundo come. Por que me faz mal? Eu né? falo isso direto. E não é isso. A comida de verdade, né? Legumes, verduras, os grãos, até a proteína animal, é que eu não como a proteína animal, eu substituí pela proteína vegetal, que para mim é muito melhor. Isso é comida de verdade, né? É que eu parei de comer, eu só comia carne branca, mas depois que eu entrei na menopausa, eu entendi que o hormônio que vinha na carne branca, principalmente do frango, me fazia mal com sintomas. E eu parei de comer, os meus sintomas de menopausa sumiram. Né? Então, para que eu vou comer o veneno para me fazer mal? Então, né? E, não, mas toda mulher tem sintomas. Não, não tenho sintoma nenhum. Não tenho calorão, não tenho insônia, não tenho nada. Né? Então, assim, isso tudo é conscientização. Mas para você chegar nesse ponto, você tem que começar a se olhar, a perceber quais são os seus limites, quais são as suas necessidades, né? Falar mais sims para você, né? Isso não quer dizer que você vai ter que brigar com o mundo, mas falar, olha, sinto muito, hoje não vai dar, porque eu não estou disposta. E começar a delegar, né? Aquilo que está sobrecarregando. Porque a fibromialgia, voltando a falar do tema principal, né? Que a fibromialgia, ela é um conflito interno entre independência e liberdade na parte emocional, né? A pessoa quer ser independente, quer ser livre, mas ela se sente aprisionada, principalmente com compromissos familiares, né? Então, muitas pessoas até mudam a alimentação, mudam muitas coisas, mas não conseguem sair daquele padrão porque tem uma cobrança interna muito grande. Aí a psicoterapia ajuda muito, a própria constelação familiar ajuda muito, a também desemaranhando, sabe, esses padrões de repetição que a gente viu na nossa avó, nossa mãe, as nossas tias, principalmente a linhagem feminina, né? Repetindo aquele padrão de angústia, de insatisfação, de falta de amor próprio, como algo comum. E não é, né? Isso não é normal, né? Então a gente precisa olhar para isso e falar assim, não, peraí. E se você está do lado de um parceiro, de um companheiro que não consegue entender os seus limites, é bom parar para repensar. Peraí, eu estou no lugar certo? Não é? Faz toda a diferença. Eu mesma tenho um histórico, né, já de antigos companheiros que só me colocavam para baixo, só não valorizavam também a mim, né, a minha pessoa em si, até que eu realmente resolvi me amar, né? Nesse momento, eu também virei uma chave, né, e só deixei entrar na minha vida quem realmente me apoiava, me aceitava, mesmo com meus defeitos, mesmo com meus problemas. E realmente minha vida começou a melhorar, né? Começou a mudar em vários sentidos, né? Então, na hora que você tem um problema, não que eu não tenha problemas, acho que todos têm, mas na hora que você tem um problema, na hora que você entra numa crise, na hora que você precisa do companheiro, realmente é importante ter uma pessoa que vá te compreender, vá te apoiar, né? Vá realmente fazer a diferença na sua vida, né? E eu acho que a mensagem é essa, né? Mas acho que o nosso tempo está acabando, a gente tem mais 10 minutinhos, né? Assim, meninas, aqui eu vim falar um pouquinho, sim, da alimentação, o quanto ela é importante, mas antes eu demorei muito mais tempo para entender o meu interior, para poder realmente aceitar essa nova condição, para poder começar a cuidar de mim, do que mudar a alimentação em si, tá? Porque, óbvio, não é fácil, porque como a Marisa falou, a gente, culturalmente falando,
tá impregnado na nossa vida um fast food da vida, né? Então, tudo é muito mais fácil hoje. Você liga lá no nosso amigo lá, Food da Vida, ele vem entregar na sua porta, né? Diz que pizza, ele vem entregar na sua porta. É muito mais prático. Mas lá no passado, onde a vovó ainda fazia as coisas de casa, não tinha isso, né? Então, nós fazíamos muito mais os nossos alimentos. Nós comíamos muito mais vegetais, muito mais outros alimentos que nos supriam. Hoje, infelizmente, devido à nossa massa popular, que é imensa, os alimentos não vêm tanto quanto antigamente com suplementos, né, com vitaminas para o nosso corpo suprir. Por isso que é importante a suplementação alimentar. Porque mesmo que você comer a quantidade de banana, sei lá, que é necessário, ela não vai te trazer o potássio que o nosso corpo necessita. E principalmente nós fibromialgicas, que tendemos a perder muito mais rápido as suas vitaminas no nosso corpo. Então, por isso a importância da alimentação e a suplementação, né, no nosso organismo, né? Mas a mensagem real, realmente, que eu quero passar para vocês é que vocês precisam se amar. Primeira coisa é se amar. É olhar para o espelho e falar como você é linda. Eu conversei com, acho que duas amigas de fibra e elas falaram, Tabata, você mudou meu dia, a minha vida, só de você fazer eu enxergar isso, isso e isso. Muito obrigado. Quantos e quantos depoimentos já coloquei aqui? Porque às vezes eu não estou cuidando da alimentação, gente. Às vezes eu estou falando do amor próprio. Às vezes eu estou falando de capacidade, de quão a pessoa é forte, de quão a pessoa é capaz de fazer aquilo por ela. E ela falou, realmente, é verdade, você tem razão. Né? Eu não sei se tem alguém aqui, mas realmente é o que fez a diferença na minha vida. Me colocar em primeiro lugar. Eu tinha uma dificuldade muito grande, né? Sempre era filho, marido, casa, trabalho, então nem se fala em primeiro lugar. E depois, se desse, eu cuidava de mim. Só para vocês terem noção, amanhã eu tirei a tarde para me cuidar. Eu adiantei tudo que eu tinha que adiantar, fiz tudo que eu tinha que fazer e marquei um monte de coisas para mim. Para mim. Então, é muito importante você olhar para você, se priorizar, olhar para o momento que você vai cozinhar para você, porque quando a gente faz quando a gente opta pela alimentação anti-inflamatória, que é o que eu vivo hoje, você passa a cozinhar mais para você. Você passa realmente a valorizar realmente aquele alimento, né? E aí você tem que ter esse tempo também para você fazer esse alimento. Então, na hora que você coloca ali na sua agenda, que eu aprendi a ter agenda também, gente, porque eu estou esquecendo tudo. Eu esquecia muito mais, agora não tanto, mas coloco lá na agenda, horário para cozinhar. Hoje eu faço isso. Horário para fazer a minha unha. Horário para poder... Você entendeu? Porque se a gente não se programa, vai passando. Sim. Deixa para lá. Nem preciso disso. A gente se sabota. Não é verdade? É. Então, É a mensagem principal E- hoje é essa. É se amar. E mais uma vez, né, Má, fortalecendo aí o convite para vocês que estão abaladas emocionalmente, que precisam de um apoio realmente diário, né? A gente fez um grupo, eu vou deixar o link nos stories para vocês depois, que diariamente, tanto eu quanto a Marisa, manda uma reflexão, tá? E lá também vai ter as vivências, a gente vai marcar, né, as vivências para fazer essa troca realmente, né, para a gente poder ouvir vocês e poder dar um direcionamento também, né? Vai ter algumas coisas que a gente ainda está preparando, porque foi tudo muito rápido, né, Mar? Sim. E ainda eu estou fazendo a constelação com a Marisa, que é um outro trabalho que ela faz também, que é maravilhoso, que eu estou amando. E quando eu fiz a primeira vez, parecia que tinha uma faca aqui no meu pescoço, e no final da primeira constelação a faca sumiu e eu não tenho mais essa dor.
E eu falo, é impressionante, é impressionante. Mas não é só vocês realmente vivenciando esse autocuidado para vocês verem a diferença que isso faz na vida. Tá bom? Então, no final da live eu vou deixar os dois links, tanto do grupo para vocês entrarem e receberem esse carinho diário que a gente prepara para vocês, e também o guia do book, tá? Que eu vivo hoje, da alimentação anti-inflamatória. Consequentemente, quem adquirir o book, gente, vou deixar um alerta. Quem adquirir o book, porque eu não fico sabendo quem que compra, tá? Quem adquiriu o book, manda para mim lá no direct, eu adquiri o book. Por quê? Aí eu vou adicionar você, vou mandar um link do grupo que eu fiz, específico para o guia de alimentação saudável, para a gente poder trocar figurinhas lá, para eu poder realmente ajudar vocês no dia a dia, tá bom? Tá certo? Márcia, você quer falar mais alguma coisa? Então, as mensagens do grupo é um alimento também, né? É um alimento para a alma. Nossa. E a partir desse alimento da alma é que a gente tem mais força, né? Mais determinação para poder começar a tomar as atitudes, tanto de mudar a alimentação, como de colocar os limites, como de se respeitar mais. Então, alimentando, então, as mensagens que a gente coloca ali diariamente é um alimento para aquela que está em crise, para aquela que não está em crise, mas lembrando que precisa se cuidar, né? Para aquela que está super bem de saúde, mas tem um problema familiar, ou, enfim, todas nós precisamos de um reforço, né? Não precisa é um ficar alimento doente, diário. do alimento da Isso, alma, né, Márcia? né? Então, é um alimento para a alma. Então, eu agradeço ter participado dessa live, junto com a Tabata, para vocês, e aguardamos vocês no grupo. Isso, tá bom. Meninas, muito obrigado mais uma vez. A Eliane, que sempre aqui está presente. O Sérgio sempre conversa comigo. Nossa, bastante gente aqui, né? Sempre presente. Muito obrigado mesmo, mais uma vez, por vocês estarem aqui fazendo a diferença com a gente. E brevemente a gente vai ter mais vivências, mais assuntos para poder dividir com vocês. E com certeza a gente conta com a presença de vocês. Tá certo? Um super beijo. Vamos jantar para poder fazer a rotina do sono, porque a gente tem que começar a apagar as luzes, porque senão a gente não consegue desligar o cérebro, não é verdade, Mar? Isso aí. Tá bom, gente. Tchau. Um beijo. Tchau, tchau.